pra mim. Alô, razoáveis e razonetes, vocês que não foram aniquilados estão aqui. Aliás, não tem ninguém online, né? Então vamos bater papo sozinho aqui. Oi, tudo bom, gente? Vai começar. Beleza. Pode Razoáveis e cumprimentar as razonetes, pessoas. tudo bom? Pode cumprimentar as pessoas que elas vão ver depois. Né? Elas vão ver depois, né? Vai Você ficar que está gravado. aí assistindo na reprise, de madrugada, na sua cama, no seu tablet, boa noite. Estamos hoje aqui para conversar sobre Aniquilação, filme original Netflix, de 2018. Não é original Netflix, Não é original Netflix, É como eu Paramount. disse, é Paramount, mas distribuído pelo Netflix. Comprou pra a distribuição, não a Contou a produção. distribuição. Olha Isso. lá, esse aqui ainda não é o Maurício, mas vai ser já já. Eu ia começar aqui, é porque eu esqueci, eu ia fazer uma planta assim, dizendo boa noite, não sei o que, não sei o que. Boa noite, para você. Ó, o Maurício aqui tá fazendo eco, é o eco. E aí a gente resolveu fazer essa mesa quadrada porque é um filme que tem um final não exatamente cartesiano, não muito simples assim. Muita gente não entendeu o final, muita gente não gostou, muita gente não gosta de filme com final aberto. Assim, acho que, não sei, aqui eu pelo menos tem 3 aqui que eu sei que gostam. O Lucas também não. Então, nós 4 estamos abertos a filmes com final aberto. Ficou bom, né? Vamos começar de novo. Então a gente vai falar sobre ele. Enquanto a gente estiver falando sobre ele, se vocês tiverem algum filme também que vocês queiram comentar, assim, olha, eu vi esse filme, não entendi nada, achei bom, achei ruim, mas o final até hoje não tenho a menor ideia. Tem um, pelo menos, que causa essa reação a primeira vez que você vê, especialmente se você não lê o livro, o Anielo vai falar dele daqui a pouco, eu acho. E aí vamos tocar o barco. Então, começando aqui hoje, vou passar para as apresentações. Meu nome é Daniel Guilarducci, este âncora que vos fala. E Aniquilação, vamos lá. Com spoiler. Ah, sim, bem lembrado, Lucas. Como a gente vai discutir o filme, analisar o filme, etc. Então, a gente vai ter vários spoilers, não é um pouco, não, muitos spoilers da Aniquilação. Talvez spoilers de outros filmes, fazendo comparação do final, se por acaso a gente for demandado. Também, se não for, a gente não vai falar de nada, não. Vai só falar da Aniquilação. Começar do lado de cá, quem é você? Eu É sou... o Osho, esse é o Osho. Eu sou o Osho. Ixi. Mas Anielo Greco, a gente está na fase de recomendações, né? Que a gente anda vendo atualmente. Além de... A primeira recomendação, acompanha aí a série especial que eu estou fazendo dos filmes do Kubrick. Eu estou me dedicando pra caramba, tá sendo uns textos bem legais. Estou vendo os filmes do Kubrick, façam o mesmo do que eu. Mas... Anielo dando Kubrick com gosto. Tá ficando bacana. Tá parecendo até teste de crítico. Parecendo. Agora, o filme que eu vou recomendar é Por Culpa da Paula. Se você gostou da Aniquilação, se você tá assistindo isso Quem é porque Paula? gostou... Explica pro público, quem é Paula? A Paula é que... É a Paula, é o nome do Traveling. Quem batizou o nosso Traveling, exatamente. Nossa principal espectadora, que sempre quando tem 2 assistindo, um deles é ela, né? Mas o que eu quero destacar aqui, se você gostou da Aniquilação e gosta de um filme com um ritmo mais trabalhado, mais lento, com uma figuração mais alegórica ainda, mais lenta ainda, com o final mais aberto ainda do que Aniquilação, nós temos Stalker, do Andrei Tarkovsky. É um filme que eu vi foi em 90 ou 91, então faz alguns aninhos aí, então minha lembrança pode estar um pouco confusa, tanto porque eu era muito garoto, tanto que faz muito tempo, tanto que também o filme em si é um filme bastante com base em sugestões. Tem uma história que não é totalmente linear, mas a história do Stalker, do Tarkovsky, é basicamente o seguinte: um meteoro cai numa certa região desconhecida e gera uma zona, chamada de zona, literalmente, onde as leis naturais não são exatamente as mesmas. Já começa a perceber um paralelo aí, né? E há uma mitologia sobre essa região em que o centro dessa zona teria um prédio que concederia desejos. Essa zona ela é retratada com uma natureza muito exuberante e ao redor dela uma zona urbana muito com tom sépia, até muito amorfa, é uma espécie de distopia fora da zona, e dentro da zona aquela coisa selvagem e fatal. As pessoas desaparecem e morrem lá. O filme é um grupo que quer entrar na zona por vários motivos, e um stalker, que é uma espécie de guia clandestino, porque é proibido entrar na zona. Esse de guia clandestino tenta orientar esse grupo para ir lá. Não vou falar mais do filme, porque até mesmo que eu não lembro com muita exatidão. Tem paralelos com temas da Aniquilação, mas não, a Aniquilação não é baseado nele, é baseado num livro totalmente independente. A história tem um clima bem diferente,
Stalker é sci-fi só na superfície, é um filme muito mais psicológico do que sci-fi. Bem Tarkovsky. É bem Tarkovsky. Quem não conhece Tarkovsky é o mesmo que fez o primeiro Solaris, o Solaris soviético, não aquela refilmagem desgraçada americana. Então, assim, vale a pena para quem quer um filme diferente, é um filme da escola soviética e muito similar em alguns aspectos ao Aniquilação. Tarkovsky está completo no YouTube legendado. Tarkovsky, toda a obra dele está completa legendada no YouTube. Assista Solaris, assista Stalker. Tá legendado em russo? Não? De russo para português cirílico. Para aramaico. Português e cirílico, excelente. Né? Cirílico é o do carrossel, né? Isso. E você, quem é você? Преподавательница очень хорошо знает урок. В период Brasil. É só para fazer. E aí, Grachar. Dobre ultra. Dobre. Eta pataloca. Vai, Brasil. Mas voltando. Maurício Costa. O que você falou? Boa tarde. A professora ensina muito bem a lição. Boa noite e isso é o teto. E aí, Grachar. As coisas que eu lembro as coisas que eu ainda lembro de um semestre de russo que eu fiz no ano 2000, eu acho que foi isso. Eletiva da faculdade. Você não era nem nascido. Mas então, vamos lá, vamos voltar. Minha recomendação. A minha recomendação hoje é um seriado original Netflix que esteve inclusive no Festival de Sundance desse ano e eu não vi lá. Na verdade, eu não quis ver lá porque era tipo uma sessão tipo documentário do O.J. Simpson, assim, uma sessão de 6 horas, ou seja, passar o seriado inteiro na sessão. Acabei fazendo a maratona aqui depois, que chama Wide Wide Country, que é um seriado sobre o Aniello. Oi! Não, tô brincando, não é sobre o Aniello, é sobre o Osho. Que se vocês jogarem cosplay. jogarem no Google a foto do Osho, vocês vão ver. Aliás, a foto do Aniello no Facebook é quase o Osho. Esse é o Osho, eu sou o Sean Connery depois da pneumonia e o Maurício é o pai do eu sou o pai do Quem Quer Ser o Milionário, do Dave Patel, exatamente. Mas então, e o seriado não é exatamente sobre o Osho, né? Na verdade, ele se torna o Osho somente no fim da vida, né? Porque ele muda de nome, que é o Bhagwan Shri Rajneesh, e que trata, na verdade, um experimento que ele fez quando ele se mudou da Índia para o Oregon em 1980, e eles abrem lá, então, criam lá uma comunidade para seguir as ideias do Bhagwan. E isso dá uma série de problemas, né? Essa comunidade dura assim 6 anos, dá uma série de problemas, né? Evidentemente, eles não são bem recebidos no Oregon, né? Durante um bom tempo, são bastante perseguidos e discriminados, até que as coisas degringolam e a reação deles também começa a ficar desproporcional. Então, é o tipo de história, uma série documental, diga-se de passagem, e é o tipo de história que, se alguém tivesse um seriado ou um filme, o Lucas ia dizer que eram personagens ruins, o Aniello ia dizer que tinha atuações histriônicas, o Dutti ia dizer que tem um roteiro inverossímil. Eu? Não, é só pra fazer a brincadeira aqui, porque é uma história que é tão inacreditável que se você fizesse ficção, todo mundo ia dizer que era inverossímil e um roteiro ruim. E, assim, você fica aprisionado pela história mesmo, é muito envolvente, é muito legal, é muita loucura. Né? Como chama o seriado? Chama Osho? Não, Wide Wide Country. Wide Wide Country. Isso. E é muito interessante, porque a gente pensando, né, uma história dessa acontecendo hoje jamais despertaria tanta curiosidade assim daqui a 30 anos, porque todo mundo já ia saber pelo Google, todo mundo, né? Então, essas coisas que eram temas da mídia dos anos 80, em jornal impresso e TV aberta, elas se perdem na memória, né? E se perderam na memória das pessoas. E a forma como está recuperada é realmente sensacional. Uma das melhores séries originais Netflix que eu vi em todos os tempos. Wide Wide Country, imperdível. Olá, eu sou a Natalie Portman. Sou o Lucas Albuquerque, para quem não reconhece. É a Natalie Portman com o DNA refratado. Isso, eu achei que você fosse o urso, na verdade. Também, pode ser. E de certo modo eu não estou errado. Já que a gente vai falar de Aniquilação, eu vou indicar um filme que, mais ou menos do mesmo nível, ele também envolve diversas questões, diversos gêneros, que é um clássico, já que é Sharknado. Né, eu me arrisquei nesse universo de tubarões em furacão com tubarões, e é tão terrível quanto parece. Assim, os efeitos são qualquer nota, história é pífia, direção completamente solta, tudo errado, e é completamente divertido. Então, assim, eu entendo porque que o filme tem 4 sequências, tem uma por ano desde 2012,
Tá tudo na Netflix. Eu assisti tudo. E assim, é muito recomendável. Assim, como cinema é um horror, como diversão é nota 10. Então, caso você não conheça, eu diria que é um Transformers bom com loucura e efeito ruim. Assim, deve ser basicamente, não sei se o Anielo concorda. Eu dou uma nota 1 cravado, mas por diversão, nota 5. Então, vá lá na Netflix. Sharknado, sai da minha... Bom, eu me pulei, né, e não dei a minha sugestão. Minha sugestão vocês têm que ver correndo. Você é o Daniel Guilardudi? Eu sou o Daniel Guilardudi, mas eu já tinha falado. Minha sugestão, na verdade, está no Now, e só está no Now até dia 2 de abril, então vocês têm uma semana para ver. É um filme muito interessante, porque é como se fosse um fim de uma trilogia Dunkirk, né? Porque ano passado a gente teve o Dunkirk, do Nolan, e teve o The Darkest Tower, né? Que é pedaço da biografia do Churchill, em que uma das principais coisas que ele faz no filme é cuidar da evacuação de Dunkirk. E esse filme chama-se Sua Melhor História. Na verdade é um filme anterior, é de 2016, e que conta a história de um filme que é feito baseado... Um filme que é feito ainda durante a Segunda Guerra Mundial, baseado na retirada de Dunkirk, para motivação da população britânica. E, no final das contas, também para estímulo aos Estados Unidos a entrar na guerra. Então, o filme é centrado numa roteirista, a Gemma Arterton, que é uma atriz carismática, super boa atriz britânica. Ela fez Príncipe da Pérsia, ela fez Tamara Crew, ela fez muito interessante, uma das melhores atrizes, eu acho, da geração dela. Ela faz uma roteirista que é chamada para trabalhar com um grupo de roteiristas. Tudo bem, Nilo? Não só. Com um grupo de roteiristas preparando esse filme. No filme está também o Sam Claflin, que é o que fez o par amoroso lá do Como Eu Era Antes de Você. Depois de Você? Antes de Você? Antes de Você. E tem um elencaço inglês. Tem o Billy Knight, tem o Richard E. Grant, para quem me conhece, um ator clássico inglês. Tem o Jeremy Irons fazendo ponta, como ministro da guerra. E é um filme ao mesmo tempo leve, mas uma dramédia, um drama, comédia ali. É um drama relativamente leve, mas que fala, por exemplo, da força... O fato da Segunda Guerra Mundial ter sido um grande momento de empoderamento feminino na Inglaterra, porque enquanto a população masculina estava ocupada nos campos de batalha, as mulheres puderam ascender para cargos em escritórios, nesse caso como roteirista de filme, etc. E depois que acabou a guerra, as mulheres não voltaram para sua caixinha. Elas continuaram ocupando espaços ali. Não à toa, a Inglaterra tem uma certa tradição, né, de mulheres no poder, só pensar na Thatcher. E aí na Theresa May hoje em dia, e na Elizabeth II, Rainha Vitória, Elizabeth I, enfim. Na Blood Mary. Na Blood Mary, inventora do drink. Mentira, ela não inventou o drink, não, só batizou. Então é isso, eu recomendo. É uma história bem bacana. E muito leve. Foi muito bom depois de tanto filme de Oscar, tanto filme cabeça, tanto filme isso aqui. Você vê um filme que ele tem sua densidade, embora ele não ganhe nota máxima, porque no final, do meio final, ele flerta com certo sentimentalismo, mas volta. Então, enfim. E é um filme que é muito fácil de ver. Muito você senta e vê, acha divertido, se importa com os personagens e tem aquela sensação... Tem umas tristezas no meio. Sim, tem uma coisa divertida no filme, que eles mostram cenas do filme sendo feito. Então é um filme... embora a gente esteja no século XXI, tem uns trechos do filme que são como se fossem filmes antigos, o filme antigo. É bem divertido. E o Billy Knight também acho que vale qualquer filme. Então fica aí Sua Melhor História. Está no Now até dia 2 de abril. Muito bem, agora vamos falar do Aniquilação. Aniquilação, que é esse filme que é de 2018, um filme atual, que fez um burburinho danado quando foi lançado no Netflix. Dois de nós aqui, o Anielo e o Maurício, viram uma obra-prima automática. Eu e o Lucas gostamos também, mas temos algumas ressalvas e vamos discutir. O filme é do mesmo diretor do Ex Machina, Alex Garland. Ex Machina a gente elegeu como o melhor filme de 2015 aqui no Razão de Aspecto. E é um filmaço, recomendo para quem não viu, para quem gosta de ficção científica, de questionamentos de inteligência artificial. Enfim, é um filme muito bom. Tá no Netflix? Uhum. Tá no Netflix, Ex Machina. E esse foi só o segundo filme dele, Aniquilação. Ele já roteirizou várias outras coisas. Ele roteirizou o Sunshine do Danny Boyle, o Extermínio do Danny Boyle, que são dois bons roteiros. Não, com problemas, mas bons roteiros. Alguém discorda?
Não? O Sunshine, como filme, tem alguns problemas, mas o Uma roteiro é muito bom. proposta bem interessante. E agora ele vem com essa nova proposta dele. Para quem não viu o filme ainda, vá ver, a gente vai falar muitos spoilers. E para quem já viu, relembrando, cai um não sei o que do espaço, bate num farol lá, cai num farol no litoral, supostamente, dos Estados Unidos. Louisiana. Na Louisiana do Roriz, em Louisiana. E o filme é baseado num livro do James Vandermeer, se não me engano, Jeff Vandermeer. E se não me engano, Jeff Vandermeer é inclusive um autor de steampunk. Se eu não estou confundindo, ele é um dos pioneiros do gênero steampunk na literatura. E nesse filme, no livro e no filme, então caiu esse não se sabe o que no litoral, criou-se uma grande bolha que está se expandindo e as pessoas querem descobrir o que tem lá dentro. Todo mundo que vai, tem 3 anos que se manda expedições, não volta ninguém, até que volta um, que é o marido da protagonista. A protagonista é a Natalie Portman, hiper conhecida de vocês do Cisne Negro, a Rainha Amidala de Star Wars, fez de tudo a Natalie Portman. V de Vingança, o Profissional, se quiser recuperar o lançamento. Todos dizem eu te amo. Todos dizem eu te amo. Eu te amo. E o Oscar Isaac, também do Guerra nas Estrelas. Aliás, eu não entendi parte do filme por conta disso, porque a Rainha Amidala e o Paul Dameron são de épocas completamente diferentes, né, na franquia, não sei o que eles estão fazendo juntos. A refração do tempo. É a refração do tempo, Tem mais a Jennifer Jason Leigh, que é de 8 Odiados, Mulher Solteira Procura, um dos principais filmes da carreira dela, Picardias Estudantis, para quem tem mais de 180 anos de idade. A Tessa Thompson, que fez Creed, fez Thor, né, faz a personagem que faz a física, né, no filme. A Tuva Novotny, que é uma atriz sueca. O Benedict Wong faz o papel de um cientista. Benedict Wong que fez... que Benedict Wong fez? Fez Doutor Estranho? Fez Doutor Estranho. E a Gina Rodrigues, que eu não sei o que fez. Jane the Virgin. Ela é a protagonista. Protagonista de Jane the Virgin. Tem Nossa, uma ainda bem que nós participação temos... muito pequena da atriz que fez o robô do... A gente acabou de citar, melhor filme de 2000 Ex Machina. Ela faz uma das cientistas que aparece rapidamente na base, e além disso, ela é quem está vestindo a cópia aquela cópia esquisita do Scheimer lá na cena final. Vocês estão em certeza que vocês estão falando? Quem faz a robô do Ex Machina é a Alicia Vikander. Não, tem mais de um robô, né? Não, tudo bem, não é a... Não, é o robô da dancinha. Não, tudo bem. O robô da dancinha. Achei que era a Alicia Vikander que vocês estavam... Não, é o robô que dança. É a cena clássica da dança do Oscar Isaac. No Ex Machina, com essa atriz. Muito bem, vamos começar então do começo. Não, brincadeira. Vamos começar então do que vocês gostaram. Cai o meteorito, esse é o começo. É o começo, mas nem é, né? Primeira cena. A primeira cena. Eu vi esse filme há 2 horas atrás. É a narração, É a narração. Não, primeira cena é o meteorito. Então tá. Eu vi há 2 horas atrás. Eu vi ontem. Confio mais na memória dele. De novo. A primeira cena é o meteorito caindo. Então deixa pra lá, não interessa com a primeira cena, porque eu quero falar do começo, não é do começo do filme, é do começo da mesa quadrada. Então vou voltar pro começo. Você tem alguma indicação? Não. Beleza, sem se detalhar demais e chegar no final, por que vocês acham que esse filme é tão bom assim? Vamos começar aqui do Osho. Bom, primeira coisa assim, por que ele é tão bom assim? Primeira coisa, vamos falar o que ele se propõe a fazer. Né? É uma ficção científica, só que é uma ficção científica de um gênero muito mais... não tem nada de ação no filme, é muito mais uma introspecção, uma criação de clima, digamos assim, de ambiente, do que uma história de ação. É um filme de terror ao mesmo tempo, que trabalha com os temas de terror corporal, no sentido de o medo da alteração dentro de si, e trabalha com gore, trabalha com a violência, e além de tudo, introduz várias discussões e aspectos filosóficos ali, como a natureza autodestrutiva do ser humano, a interação do ser humano com a natureza, por aí vai, assim, você abre um leque de percepções e de análise dentro do filme. Eu adoro filmes que você sai do cinema, no caso não foi sair do cinema, né, porque entrou direto no Netflix, mas que você assiste o filme e você sai com mais perguntas do que respostas e que você acaba sendo impelido a assistir uma segunda ou terceira vez para que essas perguntas sejam respondidas. Gosto muito das atuações, em especial a Natalie Portman, está realmente fantástica ali. Ela tem uma presença física quando precisa. Para uma atriz pequena como ela é complicado.
E a dualidade de emoções dela, o trabalho de sentimento de culpa, a dedicação dela, tá excepcional ali. A parte visual, que incomodou muita gente, eu sinceramente acho. Você vai falar de todos os temas do filme mesmo? Aí a gente acaba mesmo. Ele tá falando que ele gostou. Mas, Você tá falando que eu gostei, não, eu gostei de tudo. Eu gostei de tudo. tudo, assim. A parte visual, eu acho que muita gente se incomoda com a parte visual porque eu acho que tem TV mal configurada, sinceramente. Sim. Porque eu achei o CGI muito bem utilizado, excepcional ali. E basicamente isso, assim, o que tem de filme é um filme de ficção científica para mim, que se equivale aos melhores filmes de ficção científica / terror, que trabalham os dois temas juntos, como The Thing, como Alien. Tá ali de igual a igual, não tem que correr de ninguém. O meu juiz de vídeo aqui, da FIFA, me deu no ponto que, na verdade, a primeira cena não é a queda do meteoro, é na Chupa! É a célula, cair né? a live. É a célula. Não é a célula, é a Natalie Portman no interrogatório. No interrogatório. A gente acabou de olhar aqui. É verdade. Então, olha aí, tá vendo? O nosso aqui. vídeo, ele acabou de ver. Mas, vamos lá. A não ser que você considere o meteoro da Paramount. É a primeira cena do filme, mas não é o início da história, né? Porque Sim, o filme sim. tá montado ao contrário. O filme tá? é contado em flashback, Em né? flashback, exatamente. Aliás, deixa eu até anotar aqui um negócio, mas tudo bem. Vamos lá. Na verdade, o Anielo só esqueceu de dizer uma coisa aqui, ele não falou toda a verdade do coração dele. Ele gostou mesmo, mexeu no coraçãozinho dele, é porque tem um esquema de terror cósmico, né? Ah, sim. Há um determinado momento do filme em que, além desse temor imediato do que eu vou encontrar dentro do farol, o que a natureza está fazendo em mim, nos meus amigos, os ataques ali. Aliás, discordo, não é um filme que não tem ação, ele tem umas 3, 4 cenas, não é nem de longe o foco do filme, mas tem ação. E tem o terror do estar lidando com o mal muito além da compreensão e da capacidade de enfrentamento, que é uma coisa talvez boa e ruim, mas mais pra boa, eu acho, ali do final, que talvez pudesse ser mais grandioso ainda, mas eu achei super bom o final. Muitos problemas que eu não tenho com o filme é o final. Vamos lá, Maurício, você que é o defensor. Bom, assim, quando eu terminei o filme, inclusive foi o que eu coloquei lá no Letterboxd, coloquei no meu Facebook, tá? Eu desafio qualquer pessoa a me dizer 5 filmes de terror de ficção científica melhores que esse. Não vem com Interestelar que eu dou na cara, até porque não é terror de ficção científica, né? 5 filmes de terror de ficção científica melhor que esse. Ninguém vai conseguir me dizer. Talvez 3. E não vale citar 5 aliens, né? Não, até porque não são 5, não são. Né? Exatamente, porque é a mesma franquia. Não tem. Eu particularmente gosto muito de filmes difíceis, gosto muito de filmes que fazem pensar, mas eu acho que a grande coisa desse filme é que ele faz uma combinação muito boa de gêneros, de profundidade temática e de originalidade. Né? Que ele mistura uma premissa simples, que sim, é a base da trama do filme, invasão alienígena, com os questionamentos filosóficos, com o terror cósmico, né? E consegue de tudo isso tirar um filme muito interessante. Mas assim, eu também sei que esse não é um filme para agradar todo mundo, isso está na nossa crítica também, né? Ele é um filme lento, é um filme compassado. Inclusive, eu tenho um aluno e amigo meu que viu o filme na velocidade 1,5. Eu disse, então por que você assistiu o filme? Não perde seu tempo, porque se o filme é para ser lento e compassado e você acelera o filme para ver mais rápido, você está vendo outra coisa. Você não está vendo, você está vendo a versão Michael Bay do Aniquilação. Michael Bay está na versão da velocidade 6.5. Sim. Não, mas uma coisa que eu queria registrar também, porque várias pessoas tiveram esse problema. Evidentemente, esse filme se destaca muito mais nisso por causa do tipo de visual que ele tem, mas que sim, o fato, muitos dos problemas que as pessoas estão vendo nas imagens é por causa da TV mal regulada, e eu descobri isso por acaso, na verdade, não foi por causa desse filme, nesse filme eu já sabia, eu descobri isso por acaso, num post que se chamava Você Tá Vendo Stranger Things Errado. E aí eu fui ver isso, que é um daqueles clickbaits do Adoro Cinema, e aí vi lá que realmente tem vários problemas, Aquela imagem que você vê, por exemplo, que ela tá meio gelatinosa, meio brilhosa demais e parece que tá num 3D fake, assim, que o personagem está se destacando, é por causa de uma configuração das Smart TVs que forçam a mudança da quantidade de frames dos filmes que são feitos em 24 ou a 60, por exemplo, né? Um filme, sei lá, tipo Hobbit, puxando para 30. Isso afeta a imagem, afeta o efeito, então o que você tá vendo na sua casa não é necessariamente o que você veria no cinema, não é o que eu vejo na minha. Isso realmente muda toda a experiência.
E é algo que, sim, esse filme, como técnica cinematográfica, como filme, é um filme que realmente merecia tela grande. Por outro lado, eu acho que o fato dele ter ido para Netflix faz ele encontrar muito mais fácil o público dele do que se ele fosse pro cinema fazer uma bilheteria mediana e acabar flopando, que é o que ia acabar acontecendo, né? Porque o trailer vende o filme como um filme de terror, que ele é, né? Mas que pode dar aquele senso de que é um filme com um ritmo diferente do que o ritmo que ele realmente tem. Nesse sentido, essa questão do ritmo e do trailer lembra do problema da bruxa, né? E da Chegada também. A Chegada é vendido como um filme de invasão alienígena, né? Independence Day. Como Independence Day, assim, como algo do gênero. Você vê, parece que vai ter uma guerra, tudo e tal, e o filme é sobre outra coisa, né? Então, eu não acho que o trailer... Aí é que tá. Eu não acho que o trailer do Aniquilação vendesse o filme muito diferente do que ele é. Eu vi o trailer no cinema mas vi no Netflix quando eu vi o filme. A gente não sabe que vai ter a ousadia do final, que vai ter, enfim, mas o filme que eu imaginei ver era aquele mesmo. Eu só acho que pro público médio o trailer não dá a sensação de que vai ser um filme lento e compassado, entendeu? Então isso acho que é algo que as pessoas podem não curtir. Os produtores não vão botar atenção, este é um filme cabeça, porque a galera não vai, né? Enfim, eu também não acho que seja necessariamente um filme cabeça, entendeu? Porque, na verdade, assim, eu não sei por que o público de cinema, às vezes, que é o mesmo público de seriado, às vezes se comporta como retardado, entendeu? Porque se você faz um seriado com esse tipo de enigma, todo mundo se reúne, acha maravilhoso, fica fazendo 1 milhão de fóruns para debater. Agora, um filme que é um pouquinho mais... um filme que seja um pouquinho mais complexo, as mesmas pessoas começam a reclamar. Realmente, eu não entendo. E eu nem acho, assim, as estrepolias narrativas do Aniquilação complexas demais. É um filme que... No final, você consegue pegar 80%. Se você sai de casa, se você não é uma pessoa do mundo muito fechado, você consegue pegar 80% do final na primeira vez que você assiste ali, tranquilo. E o problema. E a ideia de um final aberto é exatamente ficar aberto para você pensar sobre o final, e não para você encerrar a experiência no momento que o filme acaba. Senão ele teria um final fechado. No mundo de internet, inclusive, sempre você pode vai ter a continuação. Pesquisar. Bom, são mais 2 livros. Mas são mais 2 livros. Não sei se eles vão fazer os filmes, né? Mas são mais 2 livros. Lucas, agora temos a voz aí do contraponto. Você não achou tão... Vou falar o que o Dutti falou, acho que sobre o Blade Runner, que não é porque eu não amei o filme que eu tenho que detestar o filme. Eu dei nota 4 no filme, então eu gostei bastante, considerando que eu sempre sou o que dou nota baixa, 4 é uma ótima nota. Eu vou pegar o gancho que o Maurício falou de ver na televisão. Eu vi o filme na minha televisão, normal, e para poder rever, para poder gravar aqui a mesa, os 15 minutos finais, por uma questão de logística, eu vi no celular. É incrível como se perde. Incrível, assim, principalmente na parte sonora, que responde a pergunta que o Daniel fez do que você mais gostou. Eu não quero aqui pegar o monóculo e dizer, olha como eu sou, tem diferença. A parte sonora desse filme me embasbacou de um jeito que... E vendo no celular isso se perdeu, assim, destruiu. E eu acredito que muita gente deve ter visto esse filme no celular. Você faz o que você quiser, não tem nenhum problema. Mas não critique o filme por isso, não critique pelo filme que você não viu, né? Então isso é muito importante. Eu lembrei muitos efeitos sonoros do A Chegada. Eu coloquei isso na minha crítica e depois eu fui ler a crítica do Daniel e do Maurício e também estava lá isso. Então, assim, deve ter algo nesse sentido, assim, aqueles ruídos, aqueles barulhos antinaturais, assim. Então, e o filme todo, assim, a trilha ela não pesa a mão, a trilha não quer gritar mais do que a narrativa. Isso me encantou demais. A premissa do filme me encantou também a ponto de eu querer ler os livros. Eu acho que esse foi um grande mérito para mim do filme. O mote, todo esse universo me encantou. Eu quero estar mais nesse universo. Fico imaginando como poderia ser um seriado com mais... Já que o Maurício também falou de teoria, etc. Fico imaginando um seriado com mais episódios, se esse filme se tornaria ainda mais grandioso. Não seria mais um filme, mas eu acho que ele poderia realmente também crescer. Então tô louquinho para poder ler os livros. O diretor do filme, que já foi o diretor do Ex Machina, ele tem essa mão mais ou menos nesse sentido, e isso também, ele sabe fazer essa coisa. Então, estou curiosíssimo para o próximo trabalho dele e espero ver no cinema, né? Sobre a adaptação literária, o diretor disse que leu o livro há alguns anos e não releu para fazer a adaptação.
Ele quis fazer uma espécie assim, de adaptação do que o livro deixou para ele, né? Eu não sei, eu não li o livro. Se alguém se alguém já leu o livro e quer comentar, fique à vontade. O final é diferente. Oi? O final é diferente. O final é diferente, né? Segundo o Maurício aqui. Então, se alguém leu o livro e quiser comentar Você fecha o livro, né? Exatamente. Muito bem, então essa é a parte positiva. Agora a gente vai começar da parte negativa, vou fazer o contrário. Eu vou começar primeiro de quem achou não tão bom. Lembra, todo mundo gostou do filme na mesa. Uns cravaram nota 5, a nota mais baixa é 4, a minha é 4 e um pouquinho. Eu acho que ele tem alguns concordando com todas as qualidades, eu acho que ele tem alguns problemas. Falar do som, né? Só para quem é mais velho aqui, o alienígena ali é o Jean-Michel Jarre, né? Eu vi no filme, primeira vez, falei, eita porra, é o Jean-Michel Jarre. Caiu o Jean-Michel Jarre, o show do Jean-Michel Jarre dentro do farol. Lucão, tinha mandado que é ruim, o Jean-Michel Jarre pro espaço e voltou exatamente, do caiu a chave. Bom, ruim mesmo, eu considero os efeitos visuais do filme. Eles me tiraram de boa parte, toda vez que pesava a mão um pouquinho. E eu não falo só da parte estranha, eu não falo só do crocodilo com dente de tubarão. Não estou dizendo isso. Assim, isso faz parte tá organicamente dentro do Aniquilação. Falo realmente, desde o final daquele farol, eu não gostei do visual, ele tá muito esquisito, e não é só a configuração da minha televisão. O Daniel, ele se atentou, a gente conversando aqui antes, que a própria casa no começo também tá esquisito. Tem vários momentos ali. Eu sei que talvez essa esquisitice seja o que o filme quer fazer, mas isso não significa que ele conseguiu fazer. Pra mim, ainda ficou ruim. Tá, mas peraí, mas eu vou fazer uma pergunta. Se tu diz que o filme tá esquisito e ele, de repente, quis ser esquisito, ele não conseguiu ser esquisito sendo esquisito? Na verdade, eu entendo que o filme se propôs a ser esquisito. Foi um esquisito ruim. Foi um esquisito, mas talvez não tenha alcançado a esquisitice natural que queria. Eu sinceramente... Eu tô todo dublando o Lucas. Não, beleza, mas sobre os efeitos visuais eu não concordo. Eu vi no projetor e tive uma experiência totalmente diferente. Eu vi em 2 lugares diferentes e tenho problema. Então... O outro problema é, em alguns momentos ele é explicativo demais. Eu estou sentindo a mesma coisa que eu senti com o Mãe, que muita gente reclama de não ter entendido Mãe, tanto que foi a nossa crítica mais lida exatamente porque a gente colocou lá para poder explicar um pouco mais do Mãe. E aqui também tem diversas frases, eu até anotei, a pessoa que começou a jornada não é a mesma que termina, é a frase da Jennifer Jason Leigh para Natalie Portman. A gente já tinha entendido que essa era a ideia, e ela fala essa frase. Logo no final, bem no finalzinho mesmo, o cara que está interrogando a Natalie Portman diz: quer dizer então que ele estava destruindo a natureza, estava destruindo... Aí ela fala: não, ele não estava destruindo. Tipo, já tinha entendido. A essa altura do filme, se você não entendeu que a fera ali não era uma fera maligna do mal. Então, assim, essas frasezinhas às vezes me deixam com um pontinho também a menos. Tem uma questão de ritmo que eu não tenho nenhum problema, absolutamente nenhum problema com o filme de lento, mas é realmente o descompassado do filme. Se o filme fosse, às vezes, talvez todo lento, não teria nenhum problema com o filme, não é essa a questão. Mas ele dá umas engasgadas, principalmente nos flashbacks. Então tive, grosso modo, basicamente esses 3 problemas. A profundidade dos personagens dos coadjuvantes, elas até tentam dar uma camadinha a mais para elas, mas podia ter ido além também. Fica meio que só o foco na Natalie Portman. E tem um ou outro probleminha que depois a gente aprofunda mais. Mas grosso modo, o que me tirou do filme são esses 3 pontos. Alguma coisa que você tem de negativo ou você achou o filme todo redondo? Negativo é que não tem o próximo. Não, mas falando sério, eu achei o filme todo redondo. Assim, grande parte. Eu realmente, tecnicamente, eu não concordo com a questão dos efeitos visuais e acho que faz muita diferença onde você assistiu o filme. E muito menos, nossa, direção de arte, então, nem se fala. Não, eu não tô falando mal da direção de arte. Não, eu sei. Mas eu não tô... Eu, inclusive, elogio a direção de arte. Mas não concordo com a questão dos efeitos visuais. Aí tem algumas coisas que eu acho que já vão... Algumas coisas que o Lucas colocou, que eu acho que já vão um pouquinho pro gosto, não no mau sentido, assim, né? Do que você gosta mais no filme, do que você gosta menos. E particularmente...
eu não acho que as coadjuvantes precisavam ser muito desenvolvidas ali. 2 razões principais. Primeiro, está adaptando um livro que é o ponto de vista da protagonista, da bióloga. Mas o principal é porque, desde o começo, você sabe o que aconteceu com elas e tal, que, enfim, elas são realmente coadjuvantes de verdade, descartáveis. O que importa ali é a jornada dela, na relação com o marido, o que vai acontecer, né? E por que aquele casal sai do brilho no final. Isso é uma coisa. Agora, uma coisa que eu realmente discordo muito do Lucas aqui é achar que o filme é explicativo demais, né? Não. Na verdade, se você está fazendo um filme que você está pensando em atingir um grande público, né? A não ser que você queira fazer um mega enigma, alguma explicação tem que ter, e eu realmente não acho que esses trechos e essas frases em especial tornem um filme incômodo ou extremamente didático. Não acho mesmo. Quanto ao ritmo, aos flashbacks, eu acho que é uma crítica compreensível, assim, apesar de não ter me incomodado também, exatamente no filme. Eu acho que o filme ele dá um toque, a comparação que a gente faz, um cruzamento de Alien com A Chegada, né? Exatamente mostrando como a jornada pessoal da personagem, né, que você precisa ter aquela explicação, a leva, resulta na ida do marido dela para a missão, e que como isso resulta em ela ir para a missão, para que saia ela modificada e a duplicata depois, quando o brilho se destrói, né? Eu não, sinceramente, também não me incomodou, mas eu entendo, assim, né, que talvez quebre um pouco o ritmo do filme para quem quer se concentrar estritamente na ficção científica e na fantasia. Mas, para mim, nenhuma dessas coisas é defeito nesse filme especificamente. Só uma frase bem rapidinho, já que o Maurício falou sobre o ponto de vista dela. É curioso que a tal cena do meteoro batendo no farol é depois que ela está interrogando. Ou seja, é como se ela estivesse contando aquilo pro policial lá, pro cara que está interrogando. Como que ela sabe que o meteoro bateu no farol? Sim, porque ela já está modificada, né? Ela já é lá. Mas assim, é estranho isso, assim. Fica estranho de algo que ela não vivenciou, teoricamente, a princípio. Calma, entendeu? No sentido, a priori, ela mostrar coisas que ela não viu. Isso não só com o meteoro. Acontece algumas cenas que ela também não está presente. Então fica meio assim, tipo... esquisito. Não, tem um ponto aí. Tem um ponto aí específico que o filme se torna uma narração a partir do ponto de vista da... Qual é o nome da personagem mesmo? Lena. Da Lena. Quando tá no final do interrogatório, quando o chinês lá pergunta: você sabe... o que aconteceu isso? O que aconteceu aquilo? Ela, não sei, dá um monte de não seis variados. O que você sabe? É a partir daí que o filme se torna a narrativa dela. E a cena do meteoro é anterior. Mas mesmo assim, pelo fato dela ter tido um briefing ali, ela não viu o meteoro, mas ela sabe que caiu, né? Exato. Alguém sabe que caiu uma coisa. E na verdade eu acho que inclusive nem é um meteoro, a cena não é um meteoro, é um negócio, um brilho que cai lá. E ninguém precisaria também explicar para os cientistas que o meteoro caiu, porque todos eles sabem, estão investigando lá por isso. Entendeu? Então, isso não é... Bom, das coisas que me impediram de dar essa notaça toda pro filme, por partes aqui. Primeiro, eu também tive um problema com o ritmo e não pela lentidão, né? A gente já viu que eu fui um cara que deu quase 5 estrelas pro Trama Fantasma, por exemplo, que é um filme super lento. O problema não é a lentidão. É que eu acho que o filme começa num pique sensacional. O começo do filme, primeiro, 10 minutos do filme, te apresentam para interrogatório, que é meio misterioso. Aliás, deixa eu só fazer uma parte. É muito engraçado, né? Ela falando assim, o que aconteceu com fulano? Não sei. Você fala, cara, essa mulher tá doida, né? Como assim? Uns morreu, ela não sabe. Aí depois você consegue entender exatamente por que ela não sabe, né? Que não é uma explicação racional. Sei lá, a menina lá que é física, que virou planta lá. Virou planta, a gente deduziu. Provavelmente era virado, mas... Não deduziu, ela tá virando planta. Não, pois é, mas eu digo, a personagem da Natalie Portman não tem essa sim, não exato, pode cravar isso, né? Sim. O espectador talvez possa mais. Mas de qualquer forma, aí tem o interrogatório, aí tem ela em casa, e tem um encontro, aliás, antes de entrar em casa, tem aquele encontro esquisito com um colega de trabalho. Para quem conhece a sociedade americana, estranha muito aquela segurada no ombro, no cotovelo ali, até boas lembranças, né?
Boas lembranças de ser curados no cotovelo. Isso é uma piada muito interna. Piada muito interna. Mas a gente percebe que existe uma intimidade esquisita entre os dois. Aí depois ela em casa, chega o marido, tem a ambulância, tem o captura. Fala, caramba, que filmaço, o troço tá me prendendo aqui. Ela chega na base e é apresentada pra trama, pra grande bolha de sabão lá. É uma bolha de sabão aquela porra, né? Uma bolha de óleo. Uma bolha de óleo. E aí tem um flashback. Nesse flashback, que depois volta pra cena dela conhecendo as parceiras, o filme dá uma despencada de ritmo e vai despencada mais um bom tempo. Então isso me estranhou um pouco. Essas idas e vindas de ritmo. Não é muito complicado, não é muito problemático para mim, mas é uma coisa que eu estranhei. Tem alguns clichês, mas esse para mim é o tipo de filme em que os clichês são razoavelmente bem usados. É o clichê que você olha e fala assim, ok, não prejudica o filme. O que eu chamo de clichês? Essa coisa, por exemplo, da franquia Alien, né? Nós temos um grupo, aí um morre, o outro morre, o segundo morre, o terceiro morre. É muito clichê de filme de terror em geral, né? Você tem grupos que vão morrendo um por um. Mas nesse filme, o fato deles morrerem um por um, até porque não são nem... São mortes diferentes, são jeitos diferentes, são alegorias diferentes nas mortes. Funciona. É um clichê que não... E a narrativa da sobrevivente. Não, né? e não é só um bicho devorando eles. Também. Isso, é isso que eu tô falando. E a narrativa da sobrevivente. Então, obviamente... Não, exato. Quer dizer... Mas sei lá, um filme poderia matar todo mundo uma vez só e ela ficar sozinha o tempo todo. Mas enfim, é um clichê que tá lá. O que mais... Os efeitos. Eu vi o filme primeira vez na televisão de casa, que o Maurício não gosta. Não só o Maurício. O pessoal acha que a televisão daqui de casa é bizarra. Eu acredito, ela é mesmo. Mas depois eu vi no computador, né, que é uma tela digital, enfim. Para mim, os efeitos... Atenção, vamos agora falar de efeitos, né? O estranhamento, a artificialidade, especialmente quanto mais perto se chega do farol, não me incomodou. Os efeitos dentro do farol não me incomodaram. Por quê? Porque a gente está lidando com uma coisa alienígena, super estourada de cores, de etc e tal, mas ali vale tudo, porque ali você está em frente a uma, aspas, tecnologia ou biologia que a gente não conhece. Então, quanto mais estranhamento, melhor. Quanto mais o Jean-Michel Jarre ali do barulhinho, melhor. Formas esquisitas. Isso não me incomodou. Os animais me incomodaram. Tanto a capivara digital, que é o urso, quanto o crocodilo me tiraram um pouco do filme. Significa que ficou horrível? Não ficou horrível, mas me tiraram um pouco do filme. Me impediu de achar, caramba, que efeito maravilhoso. E para mim, na verdade, o que tem de mais prejudicial ao filme, mas aí talvez eu esteja sendo hiper atento, mas realmente falei, putz, não, né, roteirista? Foi a utilização 2 vezes da mesma coisa, que é o tal do vídeo explicativo. A gente chegou num pedaço da história em que a gente não sabe como sair daqui. O roteirista aqui está com preguiça de criar pistas. Então tem um vídeo para explicar, olha, agora aconteceu tal coisa. Aí passa mais um tempo do filme. Se isso fosse usado uma vez, eu acho que estaria de boa. É uma solução legal. Mas 2 vezes no filme, eu achei... Mas eles foram lá para filmar. Tudo bem, mas podia o roteirista ter dado uma pequena criatividade, ficou muito fácil. Tudo bem, por que isso aí eu já vou passando para uma página, por que eu acho que o roteirista fez isso? Porque ele não estava preocupado com a história, ele estava mais preocupado com a alegoria. Mas eu me senti meio assim, quando apareceu a segunda câmera, segundo vídeo, eu falei, porra, não precisava, né, filme? Foi um momento que eu realmente assim, saí do filme e falei, não. Tudo bem, a partir daquele momento dali para frente, como tem a revelação do que aconteceu, tem o encontro dela com o Jean-Michel Jarre, etc., Jean-Michel Jarre sou eu chamando alienígena, tá, gente? Só porque o barulho parece. Eu achei o final muito bom. Então, assim, depois de ter tomado aquela desanimada do segundo vídeo, eu dei uma animada porque o final do filme é bom. Por isso, continuei dando nota alta. Mas foram basicamente essas coisas que me Mas dessa daí tu foi cri-cri, hein, cara? Porque não, eu acho essa foi cri-cri. Os caras foram pra lá pra filmar, pra levar as imagens, é a coisa mais natural do mundo que isso aconteça. Vídeo é um bilhete de suicídio. Né? Exatamente. Então não uso o primeiro, porque eu acho que fica muito... Eu não vejo sentido na reclamação. Eu tô falando, quando você usa várias vezes, é igual, vou voltar no Pantera Negra. Mas nessa aí tu foi cri-cri demais. Tu admite que tu foi cri-cri demais, não, né? Acho que não. Acho que, na verdade, isso foi a coisa mais, assim, gritante pra mim de que podiam ter trabalhado um pouquinho melhor o roteiro. Vou voltar a fazer uma comparação com Pantera Negra. A nova poder da armadura do Pantera Negra é fazer aquela rechaçar magneticamente os inimigos. Aí eles usam 10 vezes no filme. A própria luta na cachoeira, que é repetida.
Mas a luta é uma rima, aí é rima, aí não é repetição, é rima. Mas o poder da armadura é como se assim... Sabe o seriado japonês que termina toda vez do mesmo jeito? Né? Tem primeiro o golpe 1, depois o golpe 2, depois dá tudo errado, aí tem o golpe final. Então dá a porra do golpe final primeiro, que aí resolve. O Super Sentais. Não, mas eu acho os dois vídeos totalmente diferentes um do outro. Não, como recurso, eu acho como recurso. A Gabriela Adriane aqui fez um comentário. Não consigo pronunciar o nome do pintor, Gabriela. Pô, Gabriela, vou te confirmar. Zdzisław Beksinski. Eu não conheço esse pintor, vou até atrás, belíssima participação aí. Ela está dizendo aqui, para quem não está lendo a mensagem dela, que a partir do momento que chega ao farol, os personagens chegam ao farol, usam referências dos quadros de Zdzisław, pelo nome deve ser polonês, eu estou deduzindo, Beksinski. Leste europeu, em algum lugar do leste europeu. Vamos atrás desse pintor. Deve ser Schitzlau. Mas enfim. Schitzlau? O SD então não é bom, é SH. Esse pintor é bom? É maluco. Agora, Aniela, partes negativas. Partes negativas, Aniela. Nenhuma, né? Não. Oxo, vai lá, hoje. Eu tento sempre abordar, assim, não é exatamente uma parte negativa, mas um elemento que o filme poderia ter trabalhado e que daria recursos e que não trabalhou é a questão do narrador não confiável. Que a história toda é narrada pelo ponto de vista da Lena, que passou por uma imensa transformação e que o Schimmer ele enlouqueceu a maioria das pessoas que estavam lá dentro. Isso poderia ser utilizado, optou-se por não utilizar, assim, poderia ser um elemento a mais no filme, isso não é um problema, isso é só uma observação, assim, um elemento que seria interessante se acrescentasse na sopa. Poderia também botar sabores demais e queimar o paladar. É uma questão a ser estudada. Agora, quanto às problemáticas citadas aqui, eu realmente... Quanto aos efeitos visuais, eu gosto muito... Não estou falando dos efeitos digitais nesse momento. Eu gosto muito do uso das cores no filme. Você tem a separação fora do shimmer, dentro do shimmer, muito nítida em cores mortas e cores vivas. Shimmer, só para quem não viu em inglês, shimmer é o brilho. É o brilho, é a bolha de sabão. Você tem o uso da noite para narrar coisas diferentes do dia, as cenas de violência, as cenas de mais de terror, quase todas acontecem à noite ou em ambientes escuros. E a própria, só para complementar, não para discordar, as cenas de noite, elas também acompanham a descida da personalidade das personagens. Né? No momento que elas ficam violentas, que elas enlouquecem e tal, é de noite, não é de dia. Tudo lobisomem esse filme. Esse filme é tudo lobisomem. Rogerinho, esse filme é de lobisomem. É o lobisomem da planta. Agora, voltando aos pontos negativos apontados, o lobisomem, né, o urso, capivara, etc. Eu, sinceramente, acho a cena do urso, que tem a voz humana, o ponto mais alto do filme. Eu não consigo entender como aquilo poderia ter repelido alguém para fora. É o momento que eu estava mais dentro do filme ali. Se foi o visual do urso que atrapalhou, eu acho esquisitíssimo isso, porque o principal, inclusive, não é nem o visual do urso, mas o visual do urso está muito bem feito. Se você for olhar, a parte que está alterada, mais alterada, é exatamente a face do urso, que trabalhando com a ideia do urso pegando a voz, a garganta e perdendo a identidade animal, ganhando uma identidade semi-humana ali. Você pega o osso aparecendo, dá uma similaridade com pele, a pele sem pelo também. Então, achei a construção visual muito interessante ali do personagem, da criatura. Deixa eu até te interromper. A única coisa que me tirou da cena foi o efeito da criatura. A cena eu acho sensacional. Isso. Entendo. Assim, eu acho o melhor momento de terror do filme, melhor até do que aquela da... É engraçado que eu estou citando como melhores cenas que são colocadas em questionamento aqui, né? Que é a cena das tripas mexendo ali, que é parte... Só o recurso narrativo de parte vídeo, do vídeo. É ótimo. E acho, assim, o uso dos vídeos ali, eu acho os dois vídeos que aparecem são... recursos de roteiro totalmente diferentes um do outro. Eu não acho uma repetição de tema em nenhum momento. O segundo vídeo é um bilhete de suicida, o primeiro vídeo é um mecanismo para continuação de pesquisa. Eles foram para lá para filmar e para levar as imagens tudo e tal, não é
As câmeras não surgiram do nada, isso fazia parte da missão deles, pô. E a reação do vídeo final é exatamente a reação do Kane lidando com ele ver ele mesmo, né? Assim, você vê que ele tem um diálogo / monólogo com a cópia nada fala, em que ele troca o eu por você o tempo todo e tem momentos que não é muito nítido saber se ele está falando eu por ele ou você por mim. Ele mesmo está confuso quanto a isso, retratando o aspecto do narrador não confiável, que eu sei que poderia aparecer na Lena também. Então eu acho um dos momentos psicológicos mais bacanas do filme, assim. Só um comentário sobre o narrador não confiável. Assim, eu até concordo com você em relação a como isso poderia ser usado, mas eu acho que eles usaram de um jeito muito fechado, porque você só percebe que ela é um narrador não confiável no momento, de verdade, no momento que o olho dela brilha, e isso te faz repensar toda a narrativa que ela contou para entender que ela não é mais ela mesma, entendeu? Então acho que mudaria demais o filme você colocar o narrador não confiável desde o princípio. Para quem viu mais atentamente, a gente notava que ela não seria a mulher que entrou, é a mesma que saiu. Porque desde, sei lá, antes da metade do filme ela já está fazendo experiência com o sangue dela e já está vendo que ela... Não, e está sofrendo alterações. A gente sabia ali que o bicho já estava tatuado, o bicho já estava dentro dela. Que tem algumas coisas também que eu acho que... por exemplo, o que ele falou aqui, a frase da Jennifer Jason Leigh, né? A pessoa que começa a jornada não é a mesma que termina. Essa é uma platitude danada, né? Oi? Essa é uma platitude. Qualquer filme, a ideia do filme é que a jornada, a pessoa que sai não é então, mas o que eu ia dizer era exatamente isso. Isso não é necessariamente uma explicação só sobre a alteração. Não, isso não devia estar em nenhum filme, isso é óbvio. Isso. Não, deixa eu comentar. Enfim, ela não está fazendo só essa fala, não está se referindo. Não podemos esquecer também que a personagem é uma psicóloga, diga de passagem, né? Ela não está fazendo essa fala se referindo só às alterações físicas que o brilho causa, né? Mas a própria jornada psicológica de transformação da... A gente ainda vai falar das alegorias, então vamos rapidinho para a gente passar para a próxima. Falar dos diálogos explicativos. 2 minutos. Tem mais um, só para te dar mais munição, então. Tá. Que ela fala... quase ninguém comete suicídio, mas todos nós nos autodestruímos. Isso, bebendo, fumando, enfim, ela fala isso também. Não é bem isso que ela diz. Ela não, é literalmente isso que ela diz, eu copiei a frase. Na legenda, não, é o que está na legenda. Não é literalmente isso que ela fala, essa é a ideia do que ela diz. E aí isso também reflete a ideia do filme como um todo e, de novo, porque elas estão indo para lá, estão cometendo suicídio, meio que tipo... Então, deixa o Manel. Eu quero comentar isso. Eu não tenho nenhum problema. Eu tenho muitos problemas. Vamos começar com o que eu considero realmente problema. O que é um diálogo expositivo para mim? Um diálogo expositivo para mim é aquele momento que você está sentado vendo o filme e vê um personagem falando e você pensa: caramba, esse cara está falando comigo porque eu não sou capaz de entender o filme, ele está me explicando o filme. Se eu tenho um diálogo em que um personagem está falando com o outro e isso é orgânico no momento e faz parte do confronto psicológico, eles estão tentando decifrar o que está acontecendo, isso para mim não é um diálogo explicativo, mesmo que esteja abordando diretamente os assuntos centrais da trama do filme. Por quê? Porque o importante ali não é a mensagem do diálogo para o espectador, o importante é, no caso, por exemplo, do suicídio / autodestruição. Não é a mesma coisa? O caso é a Lena não está entendendo isso e a psicóloga passar essa mensagem exatamente porque ela está muito mais próxima da morte e ela sabe que ela não está se matando porque ela já está morta ali. Essa, na verdade, para mim, é um dos diálogos que, embora explicativos, não expositivos, para mim é a chave. Se você não tem esse diálogo no filme, você perde uma chave possível do filme. Sim. E aí já vou puxar aqui, já para a gente passar para a última fase aqui, que são as grandes alegorias. Eu tinha gostado do filme X, tinha entendido várias coisas. A grande alegoria é o shimmer, as cores estão maravilhosas e tal. Vou falar nisso, deixa antes. Na Sapucaí ia ficar lindo esse filme. Gabriela, Adriane, obrigado de novo. A gente deu uma olhada aqui nas pinturas do pintor polonês. Acho que especialmente naquelas plantas / gente / sei lá o que se espalham pelas paredes assim no filme, tem muito a ver mesmo com o visual o homem integrado à parede tem mesmo. A gente lembrou muito achou que o pintor que você citou, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, o Beksinski, que é realmente polonês,
A gente achou que tem a ver mesmo, tem que ter um diálogo aí mesmo. Não sei se proposital ou não, aí tem que perguntar pro diretor de arte do filme. Mas enfim, agora passamos para as alegorias. E aí eu estava contando, eu tinha gostado do filme, e eu gostei um pouquinho mais do filme, meu ponto 2 a mais aí pro filme, foi quando a gente começa a analisar, e salvo engano, até o próprio diretor comentou isso, de que o filme seria uma grande história sobre depressão. E quando você vai pensar que é uma coisa que chega na sua vida, você não sabe de onde, e que vai começando a tomar, e quanto mais você tem contato com isso, mais você nunca será a mesma pessoa, embora permaneça sendo parte dela. Essa é uma alegoria belíssima, fortíssima. Então, acho que tem um plus a mais adicional extra por conta dessa coisa a mais que talvez não fique tão óbvio no filme, né? Essa fala sobre... todo espectador percebe, até porque explicam que não tem a ver com tumor, com algo que cresce, com algo que destrói e tal, mas que te consome, mas essa interpretação mais... um pouquinho mais abstrata, talvez não fique tão óbvia, e é muito, muito, muito interessante. Chutei a bola para cima. Outra coisa que eu vou falar o filme é um filme feminino, de empoderamento feminino, são 5... Não. Embora eu acho que eles tratem disso de uma forma muito bacana. Mas são 5 mulheres, não, são 5 cientistas. Eu acho o diálogo sensacional. Eu acho que é um filme de... Então, eu joguei essas duas bolas para cima. Alegorias em geral, quaisquer que vocês queiram, e mais empoderamento. Vamos por partes, então, para a gente terminar, porque... Bom, depois, quem quiser se divertir, a nossa crítica com explicação... Parabéns, aliás, Daniel. É o texto número 1 do Google, né? Se você jogar Aniquilação e Explicação, texto número 1 do Google, minha crítica a 4 mãos com Anielo, ou a crítica do Osho a 4 mãos. Na verdade, era uma criatura só que tinha 4 mãos, eu vi. Exatamente. Tinham refratado um ao outro. E que, inclusive, tem alguns elementos de interpretação nessa crítica que... não vi que eu não vi que eu não vi em nenhum vídeo, texto, nem brasileiro nem estrangeiro. Mas vamos lá, 2 coisas. A primeira questão que você falou sobre o filme ser sobre depressão, sim, né, depressão, autodestruição, mas eu não acho que isso é tão assim secreto no filme, porque toda a discussão entre os personagens sobre a questão da autodestruição é exatamente tratando da depressão delas. Eu acho que isso fica claro no filme, não é uma coisa... Mas que eu acho que assim, como se fala muito em tumor, em câncer, etc. Então, uma coisa meio que assim... Isso é uma coisa que é alheia mas essa é a minha segunda... coisa física, né? Sim, não uma coisa psicológica. Eu sei, mas essa não é dito depressão em nenhum momento. Mas esse é o meu segundo ponto. Na verdade, o filme é sobre câncer, sim, né? E sobre como... inclusive, não é à toa que ela está lendo... que o livro que ela está lendo é A Vida Eterna de Henrietta Lacks, entendeu? Que é A Vida Imortal de Henrietta Lacks, que é exatamente que é o que ela coloca lá no início do filme, depois do livro que ela lê, depois tem o câncer da personagem da Jennifer Jason Leigh, e exatamente como o shimmer, o brilho, né, age como um tumor que não morre porque ele gera vida a partir da aniquilação das outras células, entendeu? Então, todas essas coisas estão paralelas no filme. É um filme sobre autodestruição, sim. É um filme sobre depressão, sim. É um filme sobre câncer, sim. Mas o próprio filme coloca que o câncer é causado, em grande parte, pela autodestruição, né? Que o ser humano faz com o corpo. Então, é um filme sobre o ciclo eterno de aniquilação e criação da vida. É um filme sobre transformação e tal. Ele trata de todos esses temas em paralelo. E o mais incrível que eu acho sensacional no filme é que ele trata de todos esses temas em paralelo, sem ser totalmente profundo em nenhum, mas também sem ser sem ser superficial em nenhum deles, entendeu? Todos eles fazem parte daquele universo ali. E todos eles se encaixam perfeitamente na narrativa. Vou até aproveitar você que é um homem intelectual que fez a crítica. A parte ali do final, onde tem a dancinha ali de acasalamento dos dois, que não é acasalamento, mas enfim, de reconhecimento dos dois. Ela bota lá a granada na mão do alien e, bom, explode, ele se... Aí
ficou às vezes um pouco confuso esse final. Ele poderia ter escapado, ele decide morrer, ele se Então, decepcionou com a raça humana. O que você Já acha? não que é aquilo? chamaria nem sequer de alien. Exatamente. porque ele veio dos aliens Mas ser no sentido alienígena, que ele né? é do Ele é uma espaço, vida, ele é uma é. vida do espaço, né? Não, Porque- mas ele tá usando o corpo da doutora. Não, sim, eu Não, sei. é, Não, você no vê, final, é. no final sim. Com Mas- sangue, mas a ele origem é- alienígena. a origem Não, alienígena. eu tô falando de ali de dentro do farol Vamos ainda. lá, Então... deixa eu dar a explicação, então, como ficou na nossa crítica. Evidentemente, não é a nossa explicação, enfim, tem pessoas que interpretam de uma forma A diferente. gente vai combinar assim, se tiver errado, o Alex Garland é pra ligar nos próximos 10 minutos. Se ele não ligar, é porque essa é a certa. Tem duas saídas ali, né? A primeira são as pessoas que acham que quem sobreviveu à luta foi que quem sobreviveu à luta lá da Lena com a duplicata foi a duplicata, né? E que isso seria basicamente essa troca teria acontecido no momento que elas têm um apagão, né? Que cai as duas, que cai a Natalie Portman, cai a duplicata. Depois elas acordam. O que a gente acredita e que tem sido assim a interpretação majoritária é de que você tem a Lena modificada, né, com o DNA dela refratado, modificada pelo alien, e o Kane lá fora, que é o marido como duplicado, certo? Só que acho que para você entender o final, você tem que sair um pouco das alegorias, né, e entrar no que é a trama básica do filme. E a trama básica do filme é basicamente um ser, uma espécie de vida alienígena cai na Terra, né? Tem o poder de refratar tudo, inclusive DNA, e vai crescendo e transformando o ambiente e aniquilando tudo que está em volta, gerando nova vida para sobreviver. Não está aniquilando, está modificando. Não, está aniquilando, porque você gera nova vida pela aniquilação. Que a aniquilação não é destruição. E isso está explicado no próprio filme. O diálogo dela dando aulinha lá e a própria referência a Henrietta Lacks diz isso. Então, na prática, o que você tem? A vida alienígena ali percebe que ela está correndo risco, porque está cada vez mais aumentando a agressividade, né? Em algum momento ela seria destruída. E para que ela sobreviva, ela precisa se infiltrar na humanidade, certo? Ela precisa se infiltrar na humanidade, fazer a humanidade acreditar que ela não existe mais. Ok? Então, o alien simula a própria autodestruição, recebendo da Lena, naquele contato, a consciência de autodestruição. E manda a Lena modificada, só que já tinha mandado antes o Kane duplicado. Certo? Um homem duplicado. Certo? Exatamente. No final das contas, o que você tem? Sabendo que os seres humanos se reproduzem sexualmente, né? Ele se transforma em formas humanas, manda sai, né, do brilho dividido em um homem e uma mulher, e com isso eles vão poder se reproduzir e tomar conta do ambiente do planeta Terra. Já viu isso, Adão e Eva? Exatamente. Exatamente. Eu não queria dar o spoiler da crítica escrita, mas já dou. Até porque a gente faz uma comparação visual que o Aniello fez, né, do visual dentro do brilho com uma espécie de Jardim do Éden pós-apocalíptico, e que eu fechei dizendo que, então, a Lena e o Kane, no fim do filme, são Adão e Eva do novo mundo que vai ser dominado por esse alien. Alegoricamente falando, né, gente? Não estou falando que o Alex Garland quis fazer uma analogia literal com a Bíblia como é feita no Mãe, por exemplo. Né? Uma analogia muito, muito direta. Então, mas basicamente é isso que você tem. Você tem o Adão e Eva da nova espécie. Adão e Certo? Eva e o paraíso. E eu acho até que o maior sentido do grupo final que está indo ser só de mulheres é exatamente que é o grupo que traz a Eva pro casal. Assim. Isso, exatamente. Você porque o tem Adão já toda tinha uma vindo. interação muito masculina, muito militar, muito bélica, e depois você tem a interação feminina, que é o elixir da vida, da fertilidade, que permite que o Shimmer continue vivo sem aquele processo de aniquilação plena e cancerígena. E o que Isso destrói? é porque estão achando que eles vão deixar os dois transarem. Eles vão virar cobaia de laboratório, um vai nem encostar no outro. O que acaba com o paraíso? O que acaba com o Jardim do Éden? Qual A maçã, cadê a maçã? Sim, mas a maçã é de quem? Mas Né? a Quem cobra, come a cadê maçã? a cobra? Quem come a maçã é a mulher, entendeu? A cobra tá da na barriga do cara. Não, a cobra tá na tatuagem, né? É Ouroboros, é verdade. A cobra tá no Ouroboros. Então, assim, você E pra tem... quem não entendeu a tatuagem, essa tatuagem o próprio Shimmer vai criando ali no braço de quem se interage mais com ele. Exatamente, isso. Lucas, você queria falar de alguma coisa de alegoria? Uma dos... Eu não gostei de algumas explicações, eu gostei muito de algumas rimas visuais, como a do copo. E, principalmente, a primeira frase do filme é o chinês perguntando pra Natalie Portman o que você comeu.
Essa é a primeira frase do filme, isso pra mim reverbera no filme todinho. E ela responde, eu não me lembro de ter comido. E né, assim, o lance da comida, assim, não no sentido exatamente físico, de mastigar alguma coisa, mas de se apropriar mesmo das energias, do DNA e de transformar aquilo que é o que a gente faz, né? A gente evacua aquilo e depois transforma em adubo, e depois come de novo. É aquele processo, né? Contínuo também, né? Da gente transformar a energia. A gente não come o adubo, se tu faz isso. Não, você entendeu. Parece coisa de filme pornô né? alemão, isso aí. Calma, Então. o adubo, ele plantou alguma coisa com o adubo. Prometo, eu tava lá, eu era o adubo. Eu era adubo. Então, assim, isso pra mim, a parte gastronômica do filme, né? Porque eu tenho 150 quilos que eu tô falando isso, foi a coisa que mais me encantou nesse sentido das rimas, né? E o filme tem muita água também. A água também é um elemento de origem, né? Tanto nosso, da vida, enfim. Tem muita água, desde o copo, desde aquela cena lá do jacaré. Tinha mais uma cena que eu esqueci, mas tem muita presença aquática no filme também. Tem água no fundo da piscina, tem água... Onde mais tem água? Tem mais. Enfim, Tem o mar que ela chama. Tem o mar, exato. Então, assim, a água também... Tô vendo pouca gente falando da água nesse filme. E tem bastante presença, né? Filme é boa? A forma da água é muito boa. A questão do empoderamento feminino, sabia o que eu ia dizer isso? Não é pra parecer aqui que logo eu, né, aqui, desse grupo, parecer que sou antifeminista. Mas não acho, eu acho que o que esse filme faz, na verdade, é tratar de uma forma completamente natural o fato de elas serem cientistas mulheres. E não, ao mesmo tempo que ele não precisa ficar fazendo o discurso... Eu acho que ele resolve isso muito bem, né? Ele resolve com uma linha... Não, até porque o primeiro grupo que foi era um grupo de homens, entendeu? Então, Deixa eu só... Eu assisti o filme, eu não pensei nisso na hora que eu tava assistindo. Aí depois... Tem a frase delas, né? Não, que eu digo assim, não faz diferença pra mim nesse sentido. Tava tão naturalizado ali. E aí eu saí, tava uma galera falando assim, é um absurdo um grupo só de mulheres, que não sei o que. Quem tava falando isso? Vi muita gente falando. Onde? E vi o contrário também. De, nossa, que bacana, empoderamento. Gente, mas só naturalizar a coisa, por que é um absurdo ser um grupo só de mulheres? Os caras realmente não entenderam o filme, entendeu? Você vê de tudo. Né? Se esses evangélicos aí fossem religiosos mesmo, eles conheceriam a Bíblia e teriam entendido o filme. Se um grupo só de mulheres resultar em aniquilação, é isso que você... Cara, não é isso, mas é que, tipo, não tem nada de antinatural de ser um grupo. Claro, porque é o grupo de mulheres que vai pro Shimmer, mas não são só cientistas mulheres, ninguém tá na Ilha de Lé, ninguém tá lá na Terra da Mulher Maravilha, entendeu? Me incomoda um pouco, assim, Teve vários grupos durante 3 anos que foram enviados e ninguém praticamente voltou, e elas ainda vão de novo. Por mais que boa parte delas não tinham nada a perder, que elas não tinham por que voltar, isso é dito também no final, ainda assim me incomoda um pouquinho delas irem com pouco equipamento. Irem com poucas pessoas. Dava pra ter ido de uma forma um pouco diferente. Sei lá, todo mundo dava a mãozinha, entrava uma parte, entendeu? Dava pra burlar alguma coisa. Aí você tá indo pra Aí não outra tem o filme, coisa. né? Porque então, também, dado o equipamento que o exército americano tem, dá pra você ir com milhares de coisas, algum tanque até lá, né? Mas não dá pra esquecer que o Ken tinha acabado de sair, entendeu? Apesar de estar doente e voltou... Ninguém em sua consciência ia imaginar, não, esse cara que voltou é um clone. Planta, é a planta. Entendeu? Não, dá pra imaginar todo tipo de elipse. Exatamente. Né? O que aconteceu com os outros grupos. Exato. E agora, pode olhar, nossa, parece as caça-fantasmas, né? A foto delas. Parece mesmo. Mas é porque visualmente... olha por que parece caça-fantasma. Que bobagem. Porque tem a cabana delas presa embaixo da mochila, ficou lembrando a mochila do Caça-Fantasma. E convenhamos, elas estão... O brilho está sendo estudado há 3 anos, então as pessoas já têm noção de como elas podem entrar, como podem não entrar e tal. Eles não têm noção. Bom, já sabem que o Ken saiu doente, né? Entendeu? Inclusive, até ontem estava vendo a crítica do Otávio Gá sobre o filme. E eu adoro o Otávio Gá, gosto muito das críticas dele. Mas ele tá com a tatuagem lá do mas dessa vez eu vou ter que dizer que a crítica dele foi mequetrefe, viu? Eu não vi ainda. Eu adoro o canal dele também. Tanto na crítica quanto na... Mas acho que ela fica mequetrefe mesmo muito mais pela interpretação que ele vai fazer do filme depois, que eu acho que ele falha bastante. Maurício, ele ficou não. A interpretação não é uma questão de discordar de mim, não. Tem várias interpretações diferentes e tal. Mas, por exemplo, tem uma coisa que ele fala que eu achei assim, não, porque peraí, né? Não, porque o Alien, ele simulou que estava doentinho, né? Que o Kane fora do brilho foi simulado para enganar, para fazer a Lena entrar. E, na verdade, não. Ele não sobreviveria fora do brilho, enquanto o brilho
existisse, A impressão que eu tive foi entendeu? exatamente Tipo, essa. Quando eu vi o filme, o que me veio à cabeça é que assim, é uma forma que tá de mutação ainda não se adaptou direito. Exatamente. Enfim. Enquanto o brilho existisse, ele não sobreviveria normalmente. Até porque não pode esquecer que naquele tempo todo que o brilho tá lá, era a primeira duplicata saindo de dentro do brilho. É, Pra o interagir time no tá mundo real. tateando ali. Quer dizer. Exatamente, tal. Não. Isso não me incomodou muito, não. Me incomodou mais o Paul Dameron e a Rainha Amidala estarem em épocas diferentes. Gente, vamos passar para os... Finalmente. Vocês querem mais alguma coisa de aniquilação? Deu? Não, aqui a gente tá combinando de levar bebida, mas depois da mesa. Entendi. Beleza. Em cartaz? Em cartaz. Vai pensando aí que eu vou deixar o Não, Lucas não, falar pode ir. primeiro. Bom, esse mês tá terrível. Em cartaz é a nossa sessão em que a gente indica algo que esteja em cartaz, que a gente viu, ou que a gente queira ver, ou que a gente já tenha visto em outro. O Mauro já viu todos em Sundance, então ele vai dizer, já vi em Sundance, é muito bom. Então. Bom, quem tá acompanhando as críticas no Razão de Aspecto tá vendo que eu tô desfilando notas baixas. Esse mês tá bem complicado. Isso, há uns 3 anos ele tá fazendo isso. Mas, assim, tradicionalmente, março é um mês complicado mesmo, pós-Oscar, costuma vir coisas não tão boas. Mas eu vi Pedro Coelho, eu agradeço a Sony por ter dado chocolate pra gente na cabine, comprou certinho a minha... O chocolate estava ótimo, óbvio que a crítica não foi comprada exatamente. E é sensacional o filme no quesito, assim, de diversão, no quesito de surpresa. Porque eu vi o trailer, eu achei que bobagem. Eu nem tava esperando nada do filme, porque eu cheguei a ver o trailer, que é algo que eu não faço normalmente. E, nossa, que filme bobo e tal. E o filme é muito criativo, muito divertido, quebra a quarta parede, é autoconsciente, transita de um 2D para um 3D. Eles têm muita consciência mesmo de que é um filme, faz piada com isso o tempo todo. Os próprios clichês de relacionamento dá uma quebrada também. A interação, a animação live action tá muito boa. Lembra muito que foi o Paddington, que eu indiquei aqui acho que na mesa retrasada, que tem crítica também. Então, assim, por enquanto, o melhor filme que eu vi no cinema este mês. Eu acho Aniquilação melhor do que Pedro Coelho. Então, por enquanto, a Aniquilação aí tá no topo do mês. Mas olha que surpresa agradável, dá pra levar as crianças e vocês vão rir de coisas diferentes delas. Então, assim, tem piada que tá falando, uou, essa piada aqui, estranho tá num filme infantil e que bom que está num filme infantil. Então, recomendo fortemente. Pena que só tá tendo sessão dublada, assim. Então, isso perde muito, até no nome dos personagens, nas interações, além dos problemas naturais da dublagem. Que filme oportunista, hein? Um filme de coelho na Páscoa. Como diria o Thiago Belotti, robôs gigantes contra monstros gigantes. O Círculo de Fogo, eu recomendo, que está em cartaz. Não é um filme sensacional, é inferior ao primeiro. Né? Até afinal, o primeiro é dirigido pelo Guilherme Del Toro e tal. Mas, assim... Entretém. Não, entretém muito. Assim, as cenas de... se você quer ir para esse filme, não vou usar a expressão desligar o cérebro, porque... algumas pessoas vão procurar e não vão achar nem o que tem para desligar. Brincadeira. Mas eu não vou falar desligar o cérebro, mas assim, se você quer entretenimento e se você realmente está a fim de ver robôs gigantes contra monstros gigantes, o filme é divertido para cachorro. Você se agora roteiro, personagens e tal, é tudo. Melhor que Transformers. Não, é melhor que Transformers, sim. Não, Mas o que torna melhor que Transformers, em primeiro lugar, o filme faz sentido, né? Já é uma coisa, faz sentido narrativo e tal, exatamente. Você consegue ver o filme. Sim. Mas, inclusive, mostra como você pode fazer uma luta de robôs gigantes, inclusive contra robôs gigantes, tem nesse filme, né? Robô gigante contra robô e robô gigante contra monstro. Fazer ela sendo um pouco mais rápida do que eram as originais, mas ainda você tendo senso de espaço, tudo e tal. O filme é bem divertido, eu me diverti bem, dei um 13,5, uma nota 7 para ele, 3,5 de 5. Então, para passar o tempo, vale a pena. Agora, se você tá afim de ver, sei lá, Aniquilação, não vai ver de jeito nenhum o Círculo de Fogo, A Revolta. Robôs gigantes contra monstros gigantes me lembrou de Colossal também, né? Um filme Sim, que é robôs gigantes contra monstros gigantes. Verdade. Eu tenho muito tempo que eu não vou no cinema, na verdade, porque eu tô tendo pouco tempo. Você. Eu vi Lara Croft, foi a última coisa que eu vi, que é bom, mas genérico. É um filme assim, se você não esperar também muita coisa, você vai passar 2 horas lá, mas você tem que aceitar várias conveniências do roteiro.
O que eu estou com vontade de ver é que estreou, aqui em Brasília pelo menos, não sei no resto do país, estreou a Livraria, que é um... O Lucas já avacalhou. O Lucas já avacalhou, como eu não confio nas críticas do Lucas, eu vou no cinema. Ele é baseado no livro da Penelope Fitzgerald, de 78, se não me engano, o livro. E é a história de uma viúva que abre uma livraria numa cidade costeira inglesa. Só dessa descrição já começa com 4,5 para mim, né? Não precisa ter filme mais. Se filmar a viúva na livraria... Eu já vi o Dutti fazer a seguinte declaração. O filme não tinha nem saído o trailer ainda. Uns 3 meses antes já falava, esse filme tem uma cara de 4. E acertei ou não acertei? Não me lembro. Acertei. Quando você viu, você achou 4 também. Depois de um tempo, a gente já sabe o que vem por aí. Claro que a gente é surpreendido ainda bem. Então eu quero ver a livraria. Se você não quer robôs gigantes contra monstros gigantes... Tem robô gigante contra monstro gigante na livraria? Não. Acho que não. Aí já é uma coisa mais um drama intimista, assim. É comédia, drama. Mais pra drama, né? Mais pra drama. É um drama sobre uma viúva numa livraria. Se você é adulto, vai ver a livraria, né? Se você for jovem, você vai ver o robô gigante. Embora eu adore o Ciclo de Fogo. Não vi ainda o 2, mas estou doido pra ver. Eu também, há menos tempo, aliás, se você for ver Tomb Raider, eu estou há mais tempo assim, no cinema do que você. Estou numa fase de ficar vendo coisa em casa, revendo os clássicos, né? Mas um filme que eu lembro de ter visto o trailer há pouco tempo atrás, que ainda não estreou, que eu estou morrendo de vontade pela temática, é Um Lugar Silencioso. Eu espero que a premissa do filme sirva para o público também, né? Que a ideia é que acontece algo exótico no ambiente em que, se fizer barulho, monstros aparecem e atacam as pessoas. Isso que dá para entender do trailer. Podia ser no cinema também. Tomara que funcione para o público, né? Se alguém falar no cinema, vem alguém, ataca o cara. Um Lugar Silencioso. Um Lugar Silencioso. Emily Blunt. Assim, me parece uma proposta muito interessante. Só tenho medo que tenha um excesso de jump scare, né? Porque já que está tudo silencioso, de repente sobe o volume. Espero que não abuse disso, mas estou realmente interessado em ver. Muito bem, Ana Maria, você ia falar alguma coisa do jumpscare? Você viu já esse filme? Não, mas eu já vi a crítica estrangeira do filme. Ele tá bom, né? Tá bem criticado. Exatamente. Emily Blunt, o papel principal. Muito bem, agora quando a gente falou de aniquilação, o que eu vou fazer como encerramento do nosso programa, né? Cinema é uma palavra. Na verdade, não, eu vou falar assim: imita uma planta. Aniquilação é uma palavra. Mas a planta é no vento? Fome. Fome. Maurício, imita uma planta. Aniquilação é uma palavra. Excelente. Segura aqui Não, alguém pra vamos mim. mudar. Clássico. Se alguém segura aqui a Traveling Paula. Ó, só uma planta que mexe. Tá vendo? É a planta do Shyamalan no fim dos tempos. Vou dizer instigante. Instigante é uma boa palavra para aniquilação. Oxo é a palavra do... Oxo. Não, isso é imitando uma planta. E essa planta tá até com ereção? Refração. Gente, essa foi a mesa quadrada sobre Aniquilação, o filme, a série, o livro, o gibi. Não, mentira, só o filme da Netflix mesmo. Guardando vocês para a próxima vai ser sobre não sei o que ainda, o que é ótimo. Você gostou de não sei o quê? Não sei o que é muito bom. Vamos lá para um filme, não sei o que. Curtam o nosso canal aqui, vejam nossos vídeos. Para quem está vendo ao vivo, obrigado. Para quem está vendo na reprise, digamos assim. As mesas quadradas essa e as anteriores ficam disponíveis no nosso site www.razãodeaspecto.com, na nossa página do Facebook. Agora temos Instagram, que está meio parado, mas tem, né? Ainda Tem não no consegui Twitter aprender. Tem Twitter também, tem, enfim, YouTube, tem, já tem no Tinder, não, né? Não. No Tinder não tem Razão de Aspecto Acho que ainda. a gente não ia fazer sucesso. Não. Sei não. O Eu Lucas sou aí. casado, então eu vou sou entrar no casado, tem Tinder. 3 casados aqui, o Lucas também, né? Então a gente não. Talvez. Aí volta a pergunta: será que a gente ia fazer ou não ia fazer sucesso? Nesse no caso Tinder? seria o Tinder, seria Ashley Madison. Não sei, não. Eu fico na dúvida se a gente ia fazer sucesso ou não no Tinder, mesmo casados, cara. Não casado entre si, que fique bem claro, mas de repente rola. Ainda não. Ainda não. Galera, um abração, até a próxima mesa quadrada. Acompanhe aqui o canal. Ó, atenção, leiam o especial do Stanley Kubrick do Daniel, tá, ó, do Peru. Um abração, tchau, tchau.